Estamos começando o programa Viva Mais, o seu programa de saúde, e hoje com um convidado muito especial, que já esteve aqui conosco, e como você manda no nosso programa, recebemos tantos e-mails pedindo que ele voltasse, e para nossa felicidade e dos nossos telespectadores, ele veio dar mais uma palestra em Porto Alegre, e nós vamos ter a oportunidade de conversar com ele novamente. Nosso convidado de hoje é o Dr. Lair Ribeiro, que é médico, cardiologista, nutrólogo, autor de 35 livros, dos quais 15 são best-sellers, 25 dos quais são traduzidos para outros idiomas e disponíveis para mais de 40 países, na área de autoconhecimento, e 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. O Dr. Lair Ribeiro teve a oportunidade de viver 17 anos nos Estados Unidos e trabalhar em 3 universidades americanas, entre elas a Harvard Medical School, a Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck Sharp e Dohme e diretor executivo, chegando a vice-presidente da Ciba Corporation, hoje a Novartis. Olha que currículo maravilhoso, né? Doutor, obrigado. O senhor não faz ideia a quantidade de e-mails e ligações. Até meu celular as pessoas descobriam e meu telefone não parava de tocar. Por favor, coloque a entrevista do Dr. Lair Ribeiro no site. Que bom, fico feliz de saber disso. Então, para quem não assistiu, já vou dizendo para você. A primeira entrevista do Dr. Lair Ribeiro, vocês vão amar essa, a primeira entrevista já está no site. Bom. Essa vai entrar em seguida, eu prometo. Mas continue nos mandando e-mails, por favor. O nosso site é www.programavivamais.com.br. Eu estou brincando que a gente recebeu muitos e-mails, mas a gente adora receber os e-mails de vocês, adora a participação dos telespectadores, as perguntas são maravilhosas, as dicas, então, encantadoras. Tudo que vocês escrevem para nós, a gente adora. Continuem escrevendo, né, Miguel? Pois é. Sabe que o último programa do Lair, sim, me causou um probleminha sério, né? Primeiro que eu tive que tirar leite de soja da minha geladeira. Daí glúten foi abolido. A barriga até diminuiu, né, Lair? Melhorou. Que bom. Ele diminuiu a barriga, é verdade. Mas perde mesmo. Açúcar e outras coisas nós cortamos. Então, assim, ó, eu tá com mais energia, não tá? Para trabalhar? Estou com mais energia. Eu tenho feito uma reposiçãozinha, como tu... Não é reposição, é modulação? Né? Isso. E eu e o Vitor, nós fizemos, tu te lembra, nós fizemos o curso aquele de fim de semana com o Lair, que nos obrigou a nos inscrever, quer dizer, não ele, nós nos obrigamos a nos inscrever na pós-graduação, que começa semana que vem. Começa semana Aliás, esse sábado. Começa sábado, sábado agora. Então sábado estaremos às 9 horas da manhã em São Paulo. Que eu acho que o caminho, eu estava comentando com o Lair, eu devo receber, se eu disser que é um panfleto por semana, vocês vão achar que é exagero, mas às vezes é mais do que isso. De congressos específicos para cirurgia plástica com enfoque em anti-envelhecimento. E o anti-envelhecimento, ele passa por uma nutrição, uma alimentação adequada, principalmente, né, Leir? Isso é verdade. E por uma modulação hormonal adequada. Sem isso não tem jeito de ter anti-envelhecimento. Né? Me diz uma coisa, Leir. Fala. A gente está com um copinho d'água, vamos começar com o básico. Vamos. Porque todo mundo fala aqui no programa, todos os médicos, sem exceção, que água é essencial, que a gente deve tomar água, não deve tomar refrigerante. Sim. Tu já falaste isso no último programa e aí surgiu essa dúvida. Refrigerante não tomei mais também. Ué, que bom, está tendo impacto. Não, então. eu tô entrando de cabeça, né? Porque eu tô com 52. Sim. Quer dizer, se eu não me cuidar agora... E a namorada dele tem 20, tu tá entendendo, né? Tem que se cuidar mesmo. Tem que me cuidar. Bom, se bem que ela tá achando muito chato eu não comer mais nada e não tomar mais nada. Mas se tiver o resultado que parece que dá, realmente, né? Lá a gente tinha falado sobre refrigerante. Refrigerante... nem pensar, né? O problema do refrigerante tem vários problemas. Um deles é o próprio pH, né? O pH de um refrigerante é em torno de 2,5 e o pH é logarítmico. De 2,5 para 3,5 é 10, 3,5 para 4,5 é 100, 4,5 para 5,5 é 1000 e assim vai. O pH do sangue fica entre 7,35 e 7,45. Então você, quando toma um copo de refrigerante, você tem que tomar em torno de 32 copos de água da boa, só para equilibrar o pH que saiu do lugar. E acidez é igual velhice. O velho é ácido.
O jovem, o recém-nascido é alcalino. À medida que você envelhece, você vai perdendo a alcalinidade no corpo e vai aumentando a acidez. E quando você alcaliniza o seu corpo, você traz muita saúde. Por exemplo, a célula cancerígena, ela precisa de um ambiente acídico, um ambiente ácido para ela poder proliferar. Então, quando você alcaliniza o tecido da célula cancerígena, ela para de se... Ela diminui a proliferação. Então, tudo aquilo que você fizer que aumentar a sua alcalinidade faz uma diferença. Às vezes, a própria água. A água, 70% do corpo, em torno, como um todo, né? Você pega o sangue, é 90% ou mais. Mas 70% do corpo, como um todo, é água. É o nutriente mais abundante que existe no corpo. E nós, na medicina, damos muito pouca bola para isso. O médico, em geral, não entende de água. Ele pensa que a água, o importante da água é ser pura. Isso é uma das características. Existem 4 outras tão importantes quanto, ou talvez até mais. Por exemplo, o pH, que nós acabamos de dizer, quanto mais alto for o pH da água, melhor. Ele tem que ser, no mínimo, igual ou superior ao pH do sangue, ou seja, a água ideal ela tem que ter de 7,35 para cima de pH. Tem que ter o chamado poder de oxirredução, porque você toma uma água, ela pode ser oxidante ou antioxidante. Se ela é oxidante, ela te envelhece. Mesmo ela sendo... Você diz, mas é água, mas não interessa. Se ela tiver o ORP, que a gente chama, acima de 400, que é, por exemplo, se você tomar uma água de torneira hoje no Brasil, ela tem um ORP acima de 400, aquilo ali é uma água oxidante. O que é o ORP? O ORP é o poder de oxidação dela. Ela tem que ser mais redutora e menos oxidante. Como é que a gente examina isso? Existe um aparelho, um probo que você coloca dentro da água e isso mede, imediatamente te dá quanto que é o ORP. O ORP de uma água boa ele tem que ser negativo. Se a gente passar água no filtro, normalmente... Não muda o ORP. Não tem nada a ver com a filtragem, não. Tem nada a ver com a filtragem. A filtragem tira os resíduos, mas não muda o ORP. O ORP da água tem a ver com o ângulo da molécula, porque é H2O. Então, o ângulo do hidrogênio faz uma diferença, entendeu? E hoje existem aparelhos, eu inclusive busquei um meu em Hong Kong, fui buscar um para minha casa, onde você pega a água de torneira, passa por esses chamados ionizadores, e quando sai do outro lado, sai uma água não só com pH de 10, mas sai com poder de redução de menos 200. Quer dizer, essa é a parte boa da coisa, ele se torna um antioxidante. É como se você estivesse ingerindo um antioxidante. Mas tem outras coisas muito importantes. Por exemplo, a condutibilidade da água faz uma diferença enorme. Se você fala assim, eu vou levantar minha mão, levantar meu braço. Quando você dá o comando para levantar o braço, existe uma ordem no cérebro que caminha até os músculos. Bom, isso é conduzido, é um estímulo que é conduzido, onde a água faz parte. Só que se a água não tiver eletrólitos, essa condutibilidade diminui a velocidade. Então, por exemplo, um atleta que toma uma água de baixa condutibilidade, a performance dele atlética cai tremendamente. Vou dar um exemplo de uma água de baixa condutibilidade. Toda água que for por osmose reversa, as pessoas me perguntam, o que eu faço com o meu filtro de osmose reversa? Joga ele fora, ou dá para o inimigo. Porque na farmácia você deve usar água de osmose reversa, porque eles estão fazendo diluições. Mas para você beber no dia a dia, e tem muita gente vendendo filtros de osmose reversa para casa, e a pessoa não sabe, compra e pensa que é um grande negócio, filtra tudo, inclusive os minerais importantes. Esse aqui é o problema. Você vai dizer assim, mas na Arábia Saudita, eles pegam água do mar, fazem a osmose reversa e tomam essa água. Bom, mas só que eles fazem a osmose reversa e quando chega do outro lado, eles fazem uma remineralização da água. Aí a água volta a ter os mesmos minerais de antes. Isso é um processo complicado, não é uma coisa simples que você vai acrescentar. Então a minha recomendação é o seguinte, água destilada não se pode tomar, água chamada purificada não se pode tomar, e tem no mercado, está cheio disso. E água por osmose reversa não se pode tomar. Então, se uma pessoa que toma água por osmose filtrada, por osmose reversa, durante muito tempo, ela desenvolve osteoporose, por causa da água. Você vê que coisa absurda. A água pode engordar, você sabia disso, Ana? Não. A água pode engordar.
Por exemplo, se você comprar uma água que vem de Natal, ela não vai vir aqui para Porto Alegre de avião, ela vai vir de caminhão. E vai ter uma hora que vai dar meio-dia, e vai ter uma hora que o sol vai estar quente. E o sol vai bater no plástico do container onde ela está vindo. E aquilo vai liberar xenoestrógenos. E esses xenoestrógenos são absorvidos no seu corpo. E eles não são biodegradáveis. Então, por incrível que pareça, a melhor água é aquela cuja fonte está mais perto de você. Se você conhece uma água espetacular de Fortaleza e uma mais ou menos de Igrejinha, toma sua água de Igrejinha, que é pertinho daqui, entendeu? Quanto mais perto você estiver da fonte, melhor. Porque os xenoestrógenos estão contaminando. Além disso, tem a tensão superficial da água, que aí depende muito do ângulo. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que se você colocar um magneto na água, você melhora a qualidade da água. Então tem garrafas de magnetizadas e tal. O que o magneto faz? Ele muda o ângulo do H2O, do hidrogênio. E quando ele muda esse ângulo, a tensão superficial diminui. Você imagina lá num capilar, Guilherme, onde quase que a água tem que subir contra a gravidade. Porque chega uma hora que ela tem que ir no capilar. E o capilar, às vezes, é contra a gravidade. Quanto mais baixo for a tensão superficial dessa água, mais ela vai subir. Por incrível que pareça, existe água que desidrata. Olha que paradoxo. Porque a tensão superficial dela é tão alta que, ao invés dela contribuir para a hidratação, ela puxa o que está lá. E ela acaba desidratando. Então, essa combinação da pureza, do pH, do poder de oxirredução, da condutibilidade, da tensão superficial, isso faz uma água ser remédio. Existe um hospital em Tóquio, no Japão, onde o tratamento é feito com água. A pessoa está com câncer, ela interna, o único remédio que eles dão é o chamado Kangen. O telespectador pode entrar no YouTube, digitar Kangen, Kangen Water, e ele vai ter lá uns 20 filmes importantes no YouTube explicando o que é uma água medicinal, do ponto de vista científico. Então eles não precisam dar remédio, eles curam porque o pH é alto, a condutibilidade é boa, a tensão superficial é baixa, o ORP é negativo, aí você está tomando uma água que é remédio. Entendeu? As regiões onde as pessoas vivem muito, você pega, por exemplo, região como Okinawa, como regiões até aqui no Equador, onde tem gente que vive com muito mais de 100 anos, você vai ver a água é rica, por exemplo, em magnésio. Nós temos gente na Serra aqui, nós temos cidades na Serra onde as pessoas vivem muito. Pode Veranópolis, ser. Né? Veranópolis acho que é o lugar mais longevo do Brasil, né? A cidade mais longeva do Brasil, né? Tem mais longevos. Me diz uma coisa, mas tem como a gente... uma dica para quem vai comprar. Uma dica que a gente vai comprar. Hoje é lei da Anvisa, você olha no rótulo, tem o pH. Então o pH, aquilo ali é muito interessante. Se você comprar uma água, por exemplo, com um pH muito baixo, é quase como se você estivesse tomando um refrigerante. Quase como. Então, tem por gente... isso que eu disse que eu já tive que mudar isso aí também. Mas que eu bom. Virei leitor de garrafinha de água. Os caras devem achar que eu sou maluco, né? Que eu fico olhando o rótulo para ver pH. E o restante desses itens que tu falou? Isso aí você tem que ter aparelhos para medir, que não são caros não, viu? Eu tenho toda essa aparelhagem em casa, porque eu acabei de gravar um DVD em água, vou te mandar de presente, você vai adorar. Aliás, você está indo lá sábado, eu vou te dar de presente um. Eu acabei de gravar um DVD de 1 hora para médicos só sobre água, entendeu? Então você vai trazer o DVD atualizado. Você sabe, nós médicos sabemos muito pouco sobre água, né? Apesar de ser o nutriente mais abundante no corpo humano. A gente devia ser o mais abundante, nós devíamos ter um conhecimento melhor sobre isso. Não se tem aula disso na faculdade de medicina. Infelizmente. Pelo menos na época que eu fiz faculdade. Não, agora estão pouco. As faculdades agora estão piores que na nossa época. Bem piores. Suco de laranja, Leia. Pois é, isso aí é um debate que a gente levaria horas para discutir, mas deixa eu chegar, eu vou começar do final. Frutose é um veneno. Tá? Só que quando Deus fez a frutose, ele falou assim, eu vou fazer um veneno, mas vou colocar junto com esse veneno o antídoto, que é a fibra. Quem comer a fruta não vai ter problema, porque ela vai ingerir o veneno e, ao mesmo tempo, o antídoto do veneno, que é a fibra. Porque a fibra, por exemplo, você come uma maçã, você chupa uma laranja, a fibra não deixa aquele suco ser absorvido de uma vez. Ele vai lentamente e o corpo vai dando conta. Agora, quando você faz um suco de laranja, por exemplo,
A natureza não tem liquidificador, a natureza não tem espremedor, entendeu? Isso foi uma coisa do homem. Quando você espreme uma fruta e tira o suco, você separou o veneno do antídoto. E aí essa frutose agora, ela está livre. Quando ela vai para o seu fígado, o metabolismo de uma frutose no fígado é igualzinho ao metabolismo de um álcool. Aliás, o álcool é feito de frutose, né? O álcool não é da açúcar do cana, por exemplo, ou da uva fermentado. Então, é a frutose. Uma frutose fermentada vira álcool. Então, quando você faz uso de um suco de laranja, por exemplo, e você faz isso todos os dias, aquilo é absorvido, vai para o seu fígado e ali funciona como se fosse um álcool. E aí desenvolve uma coisa, aliás, a doença que mais cresce em todo o mundo hoje é a esteatose hepática não alcoólica. Ninguém se falava isso há 20 anos atrás, de uma esteatose hepática não alcoólica. Hoje é o diagnóstico, é a doença que mais cresce no mundo. Nós temos na família isso. Então, a esteatose hepática não alcoólica advém do uso de refrigerantes e advém, por incrível que pareça, do uso de sucos. Sucos de fruta, que tomados com frequência todos os dias. Inclusive uva. Inclusive uva. Mas é o suco, é o suco. Água, se você tomar, se você engolir, se você chupar uva, é outra história. Já falando em chupar uva, se você me permite, o brasileiro não sabe chupar uva, porque o bom da uva está na casca e está na semente. Você vê muita gente chupando uva e jogando a casca e a semente fora. Quer dizer, o resveratrol, que é o polifenol que existe na uva, que estimula o gene da longevidade e faz você viver mais, que é o grande segredo do vinho, é o resveratrol. E hoje a gente até pode fazer uso dele em farmácia de manipulação, você manipula o resveratrol. O resveratrol, ele está contido na semente e na casca da uva. Mas daí, nesse caso, eu tenho no suco também, no suco de uva. Você tem no suco, não tem a dúvida que você tem no suco. Só que eu posso estar ingerindo a frutose, no caso. Mas o problema é que você ingere o resveratrol e está ingerindo a frutose ao mesmo tempo, e o preço que você paga é muito alto. Então, o ideal é você pode chupar a uva, que aí vem junto com a fibra, é diferente. Nós vamos ter que fazer um intervalo rápido. Última perguntinha. Teria que mastigar a semente. Teria que mastigar e engolir a semente, sim. Tá. O ideal, isso é o ideal. Normalmente a pessoa engole a semente, né? Mas só engolir também já é o suficiente. Já ajuda? A não ser que ela tenha problemas digestivos graves, né? Isso desde o último curso que você deu aqui, eu já estou fazendo com a frutinha, com a uva. Sim. Tá? Eu também fazia como todo mundo. Chupava só, jogava a semente e a casquinha fora. Mas o suco de uva agora, então, vou ter que abolir para uva fruta. Tá bem. Nós vamos fazer um intervalo rápido, já voltamos. Para você que está nos pegando agora, hoje a entrevista está maravilhosa de novo. Estamos com o Dr. Laí Ribeiro. Felizmente, ele veio dar mais uma palestra em Porto Alegre e nós estamos tendo a alegria de tê-lo novamente conosco. E, doutor Laí Ribeiro, eu andei lendo uma entrevista sua na internet que protetor solar engorda e dá celulite. Fiquei surpresa, é verdade isso? Depende do protetor solar, porque é o seguinte, tem substâncias colocadas em protetores solares que tem uma coisa chamada estrogenicidade, ou seja, ela é absorvida e funciona como estrogênio. O estrogênio, ele é lipogênico, ele aumenta a gordura. Então, tem gente que exagera no protetor solar, às vezes até sem necessidade. Tem mulher que coloca o protetor solar debaixo da maquiagem, eu não sei para quê, porque o carro está na garagem, a pessoa passa o dia inteiro trabalhando, volta à noite, que você não toma sol nenhum. E eu espero até que tomasse, porque eu acho que todo mundo tem que tomar um pouquinho de sol, porque antes dos antibióticos, tudo era curado com sol, você ia para os solários. A pessoa tinha tuberculose, ia para o sol, a pessoa tinha sífilis, ia para o sol, a pessoa tinha psoríase, ia para o sol. Aí, de repente, fizeram uma lavagem cerebral na gente, que o sol faz muito mal. Como faz mal? Se durante toda a vida, toda a humanidade fez bem. É claro que ninguém vai para uma praia e ficar o dia inteiro lá, se torrando no sol. Então, o exagero agora ficou do outro lado. E o que causa o problema na pele, por exemplo, vamos pegar foto do envelhecimento. A mulher fala assim, eu não quero envelhecer, portanto eu não vou no sol.
ou quando for eu vou me encher de filtro solar. Só que a maioria dos filtros solares brasileiros só protege contra a UVB. E quem causa o envelhecimento da pele é o UVA. Então não adianta nada eu me encher de protetor UVB, que a maioria, tudo é UVB, se você comprar ali na farmácia, de 10 são UVBs, e não proteger contra o UVA, que é o verdadeiro causador de câncer de pele. Então, por isso que os estudos estão mostrando que nos lugares onde se usa mais filtro solar, que é o chamado Queensland, é uma cidade na Austrália, é o lugar onde mais se tem câncer de pele. E o filtro solar chegou primeiro que o câncer de pele. Olha o paradoxo. Porque a pessoa passa, pensa que está protegida, mas está protegida contra o UVB, não contra o UVA. Esse FPS, o fator de proteção solar, aquilo é só para o UVB. Quando o filtro solar tem proteção contra o UVA, é o PPD. Então, deixa eu ser bem pragmático. Eu acho o seguinte, você não passa o filtro solar e vai para a praia. Você vai para a praia, toma a sua meia hora de sol, e se você quiser ficar lá o dia inteiro, você agora passa o seu filtro solar que tem a proteção UVA e UVB, é o chamado largo espectro. Por quê? E aí a gente manda manipular, então, um filtro solar que tenha UVA e UVB. O produto chama Tinosorb. O Tinosorb é um produto, é um princípio ativo que tanto protege o UVA contra o UVB. Claro que se você compra um filtro solar caro francês, ele já tem o Tinosorb. Mas o que é vendido aqui no Brasil, na farmácia ali, se nós mandarmos comprar agora 10 filtros solares ali e colocarmos ele aqui, eu vou mostrar para você, para os seus telespectadores, que nenhum deles tem proteção contra o UVA. Não tem o PPD, que chama. Porque o PPD, o padrão internacional para proteção contra o UVA, porque é o PPD, tem que ser no mínimo 20. E eles nem vão citar a palavra PPD. Tem alguns que colocam assim, largo espectro. Mas se ele não fala o PPD, é porque ele não está protegendo. Se ele falar, a Anvisa vai exigir que ele prove que ele tem aquele PPD. Então existe um exagero muito grande nessa história de filtro solar, e alguns dos filtros solares, o 4-MBC, por exemplo, que é um princípio ativo, que é proibido na Europa, que é proibido nos Estados Unidos, ainda é permitido no Brasil, causa estrogenicidade, ou seja, engorda, e além disso, bloqueia a tireoide. Então tem filtro solar que bloqueia a tireoide e a função tiroidiana é comprometida com o uso do filtro solar. Então eu acho o seguinte, a pessoa deve tomar o sol, depois se quiser ficar lá o dia inteiro na praia, passa o seu filtro solar. Deixa eu dar uma dica muito importante. Quando você volta da praia, antes de você almoçar, você pode até tomar banho, você não pode usar sabonete. Se você toma sua meia hora de sol, pega a sua vitamina D, que aliás não é vitamina, é o hormônio mais potente que tem no corpo humano. Se fosse descoberta hoje, seria um hormônio, não uma vitamina. Foi erradamente classificada de vitamina D, de vitamina, e não é um hormônio. Então você vai lá e pega esse hormônio mais potente que tem, que inclusive previne contra câncer, e esse agora, só que ele é lipossolúvel. Quando você toma um banho e passa o sabonete, como também é lipossolúvel, ele vai lá e tira toda a vitamina D do seu corpo, da sua pele. Depois que você vai e toma um banho de sol, aquela vitamina D fica ali 2 a 3 horas para ser absorvida. Então, conclusão, volte da praia, se você quiser tomar o seu banho antes do almoço, tome, mas não use sabonete. Porque a água só não tem problema. Umas 2, 3 horas para tomar banho. Isso. Fica curtindo o solzinho senão na pele. Senão você vai perder aquela vitamina D que foi adquirida ali. Quando você fica em torno de meia hora no sol, esse cara depende do tipo de pele. Tem 6 tipos de pele, né? Enquanto que uma pessoa loira de olho azul, ela pode pegar 20.000 unidades em 20 minutos, uma pessoa negra já tem que ficar 1h40 para pegar o mesmo número. Tanto é que pessoas negras que mudam... Vamos dar um exemplo. Você pega uma pessoa negra que mora no Rio de Janeiro e ela muda para Toronto. Se você observar, nos próximos 10 anos, ela vai sofrer uma doença degenerativa, ela é mais propensa a adoecer, porque ela vai ter mais dificuldade da vitamina D. Quanto mais escura for a pele, mais sol você precisa, mais dependente do sol você é. Entendeu? Isso é muito importante. Quanto mais longe você está do Equador, mais câncer você tem. A incidência de câncer em Porto Alegre é muito maior do que a incidência de câncer em Fortaleza, por exemplo. Você pode olhar as estatísticas do IBGE, olhando os atestados de óbito, tem muito mais gente morrendo de câncer em Porto Alegre do que morrendo de câncer em Fortaleza, porque Porto Alegre está muito mais longe, tanto faz para baixo quanto para cima do Equador.
tanto faz para o hemisfério sul quanto para o hemisfério norte. Quanto mais longe você mora do Equador, mais propensão a câncer você tem de todos os tipos. E isso é por deficiência de vitamina D. Tanto faz o horário do sol? Não, tanto faz não. Quanto mais próximo do meio-dia for, maior é a intensidade dos raios ultravioletas. Entendeu? Por isso que eles falam aí, você deve pegar o sol da manhã ou do final da tarde, porque durante o dia, o meio-dia, ele é muito forte. Mas para aquele que quer ir lá e tomar um banhozinho rápido de sol e trabalhar, o melhor horário é meio-dia, porque em 10 minutos ele resolve o problema dele. Você entendeu? Isso justifica a reposição de vitamina D. Claro, eu diria que hormônio, se você fizer um levantamento de pessoas que têm deficiência de vitamina D em Porto Alegre, eu diria que é 100%. Eu diria que é 100%, porque nós fizemos um trabalho em Curitiba, examinamos 100 pessoas, foi 100%. Porto Alegre não vai ser diferente. Então, hoje existe uma grande deficiência de vitamina D. Ninguém vai estar ao sol, né? A pessoa ou tem medo do sol, que eu chamo de heliofobia, ou ela não tem tempo para tomar o sol, porque o carro está parado, o seu carro está parado na sua garagem. Você desce, entra no carro, vai para o seu consultório, opera o dia inteiro na sala de cirurgia, aí de noite você volta, pega seu carro, que hora que você toma sol? Hora nenhuma. Então o que acontece? Você vai perdendo a sua vitamina D. A vitamina D ela acumula. Você pode, por exemplo, durante o verão, e se carregar de vitamina D, às vezes dá para o ano. Que ela é uma vitamina que pode ser armazenada. Nem todas as vitaminas Como eu podem jogo meu tênisinho no horário do meio-dia, viu? Então. Que o pessoal que já esteve aqui me malhou um monte. Que eu não, jogo vai ter no horário do catarata, meio-dia, mas tal, vai não estar cheio sei de o quê. vitamina D. Vão me rogando praga. Mas assim, quando eu consigo, eu jogo sempre no horário do meio-dia. Mas essa parte de filtro solar é muito debatida. Eu falo isso tem uns 8 anos. A princípio, quando eu falava, os dermatologistas só faltavam me matar. Hoje, os próprios congressos de dermatologia já começam... Bom, tem uns 5 anos que vocês estão falando de PPD. E agora estão mostrando a estrogenicidade disso. Deixa eu contar o meu caso favorito, tem tempo? Claro. Tá. Eu estava vindo num voo de Belém para São Paulo, trabalhando no meu computador, fechei o computador, fui tomar uma água. Aí a mocinha que estava lá me reconheceu, o senhor doutor Laí Ribeiro? Eu falei, o senhor é médico, né? Eu posso lhe mostrar uma coisa que o senhor nunca viu? Eu falei, pode. Aí ela enfiou a mão na bolsa, procurou lá, me trouxe um filtro solar FPS 100, que vende nos Estados Unidos. Falou, aqui, eu uso um FPS 100. Eu falei para ela, mas você usa isso todos os dias? Ela falou, uso. Eu falei, mas por que você usa? Falou, eu trabalho aqui nesse avião, o senhor sabe, aqui tem radiação. Eu falei, querida, a radiação que tem aqui dentro do avião é radiação cósmica, é raio gama. Se você faz uma viagem de São Paulo a Nova York, é mais ou menos 2 raios-x de tórax, corresponde à quantidade de radiação gama que você recebe. Isso não tem nada que você possa fazer, a não ser que a parede do avião fosse um metro de chumbo. Aqui não entra ultravioleta, nem A nem B. Essa era a pergunta que eu ia fazer. E luz? Não, tem vitamina, não ajuda, não atrapalha? O filtro solar não bloqueia isso aí, não, de jeito nenhum. Tá, e não ajuda, não atrapalha, a luz não traz benefício nem malefício. Se você entrar numa daquelas luzes de bronzeamento, lá vai ter ultravioleta, mas aqui não, entendeu? Então não existe razão para explicar, para fazer isso. Aí ela falou assim, eu falei, quanto é que custou isso? Ela falou que custou $271. Que maravilha. Você imagina quanto isso deve representar do orçamento dela. Aí eu falei assim, quanto tempo tem que você usa? Ela falou, tem 11 meses. Aí eu posso te fazer uma última pergunta? Ela falou, pode. Você pode me dizer quando é que você engordou no último ano? Ela ficou vermelhinha e respondeu, 7,5 kg. É por isso que você está engordando. Você está usando um FPS 100, ou seja, não existe lugar no planeta onde você está se preparando para ficar, porque o FPS é assim, ó, você no auge do verão, meio-dia, numa terça-feira, você vai para o telhado, para o lugar do sol, e você leva um cronômetro e vê quanto tempo leva para você ficar vermelho, o FPS multiplica aquilo. Vamos supor que você levou 20 minutos para ficar vermelho. FPS 8 é 8 vezes 20 minutos. Você imagina FPS 100. É 100 vezes 20 minutos. Você está procurando um lugar que não existe no planeta. Onde é que você vai encontrar 30 horas de sol seguido? Ou seja, você está esbanjando. E isso aí tem estrogenicidade, se absorve isso é lipogênico e faz você engordar. Você está engordando em consequência de um FPS que você está usando que não teria indicação. Já que nós estamos falando em estrogênio e estamos criando polêmica mesmo, né? Pode ser muito polêmico. Eu fico imaginando pois é, eu já fiquei curiosa da modulação hormonal agora. Entendeu?
Como eu fiz o curso contigo e a gente vai continuar, porque uma coisa que me interessou muito se fala muito mal de reposição hormonal, que na verdade a gente trata como modulação quando bem feita. Testosterona. Pois é, então você imagina, um indivíduo tem 70 anos de idade, ele vai no oftalmologista e fala assim, doutor, eu estou aqui porque eu não estou enxergando bem. Aí você imagina o oftalmologista dizendo para ele assim, eu vou lhe dar uma visão de 70 anos. Ele fala, não, doutor, peraí, eu vim cá para ter uma visão 20/20. Eu quero o melhor óculos que eu puder me dar. O indivíduo está com diabetes, ele vai no endocrinologista, o endocrinologista fala, eu vou te dar um pâncreas de 70 anos. Não, eu quero a minha glicemia abaixo de 100. Ó, o indivíduo de 70 anos vai no consultório do urologista. Ele está com o testículo dele, tem 70 anos, ele não produz mais testosterona como produzia aos 25. Por que não dá para esse indivíduo também? Aí você vai dizer assim, mas e não corre o risco de câncer? Eu falo, não, é o contrário. O jovem de 18 anos de idade, que tem a testosterona em 2000, tem câncer de nada, pô. É à medida que você vai perdendo os hormônios que você vai desenvolvendo câncer. Só que eles desenvolveram uma série de hormônios, Guilherme, que não são hormônios, que causam câncer. Que no caso, por exemplo, vamos dizer, a metiltestosterona. Então, como a metiltestosterona causa câncer, o médico pensa que a testosterona causa câncer. Papagaio come milho e periquito leva fama. Eu faço testosterona em mim mesmo há 14 anos. Eu comecei aos 52, vou fazer 67 anos de idade. Eu vou só fazer um adendo, porque eu e meu filho vamos à academia depois do dia a dia e tal, a gente vai para uma academia e vamos mudar o nosso dia a dia. Depois do teu programa, eu tive duas pessoas assim que me pegaram na porta da academia. Disseram, pô, estava assistindo tal, pô, adoro o Lair, comprei livros tal. Cara, eu vejo esse cara há 15 anos, ele continua igual. Mas não tem segredo. É a parte nutricional, que infelizmente não dá tempo aqui para a gente estar discutindo, é a parte hormonal, entendeu? E é a atividade física. É uma combinação. Se pergunta assim, qual que é a perna mais importante de um tamborete de 3 pernas? Não tem a mais importante. A atividade física é importante, a parte nutricional é importante, a parte hormonal é importante. Quando você combina as 3 coisas, você consegue fazer o que eu chamo de envelhecer sem ficar velho. Porque envelhecer, Miguel, todos nós vamos envelhecer. A alternativa é morrer antes. Agora, ficar velho, parar de escutar, parar de enxergar, perder autonomia, perder controle esficteriano, esquecer o nome do filho, isso é opcional. Ou seja, as doenças relacionadas com a idade hoje são opcionais, só tem quem quer. Um brasileiro hoje de 65 anos de idade toma, em média, 6 remédios por dia. Remédios, ou seja, é doente, é uma pessoa já doente. Ele vai levar, às vezes, 15, 20 anos para morrer, mas ele já está doente. Então eu digo que modulação hormonal. Por que se fala modulação hormonal? Né? Porque, na realidade, não é reposição, que é uma coisa antiga, obsoleta. Reposição era assim, faltava um hormônio, aliás, eles nem sabiam se faltava, porque não media nada na época, e também não valia a pena medir, porque o que dá não muda o que está lá, entendeu? Então, uma mulher, por exemplo, está na menopausa, está com estrogênio baixo, não adianta medir que ela está baixo, no caso da reposição, porque o que ia repor não ia mudar o estrogênio dela. Então, a reposição, vocês olhavam o hormônio e dava. A modulação, você primeiro equilibra como se fosse uma orquestra. Não adianta consertar só aquele violino que está desafinado. Você tem que trabalhar em grupo. É a tireoide trabalhando com pâncreas, trabalhando com adrenal, trabalhando com ovário, né? E assim por diante. É um equilíbrio, são os vários hormônios. E não é oral, você não faz isso pela boca, porque os hormônios esteroidais, eles não devem ser administrados pela boca, porque quando eles passam no fígado, eles mudam a característica e vai cair no sangue metabólitos, às vezes, indesejáveis. Então, fazer transdérmico faz uma diferença enorme. Então, essa combinação de usar vários hormônios, de fazer via transdérmica, de medi-los antes e depois e ver como que o ajuste é feito, isso recebeu o nome de modulação em vez de reposição. E uma coisa interessante, Leandro, é o que a gente sempre te escuta falar e que muita gente acha que não existe, que é o bioidêntico. Sim. Né? Aliás, o bioidêntico surgiu antes do não bioidêntico. Porque... Como, leiga, posso te perguntar o que é o bioidêntico? Pode, sim. Bioidêntico é o seguinte, é algo que é exatamente igual àquilo que você tem no corpo.
Então, se eu tenho uma progesterona que é igualzinha que o seu ovário fabrica, essa progesterona é chamada bioidêntica. Ela foi criada, foi descoberta em 1940. Para você fazer o não bioidêntico, que é o que você encontra comum aí, você tem que ter o bioidêntico, porque existe uma lei mundial que diz assim, não se pode patentear nada que a natureza fabrique. Então, para uma empresa lançar um similar, ele tem que provar, a empresa tem que provar que esse não é bioidêntico. Então, os bioidênticos surgiram primeiro, para depois surgir os não bioidênticos. Então, o bioidêntico faz toda a diferença, porque quando uma mulher está na menopausa e ela recebe um remédio que é urina de cavalo, de égua prem, eles põem a égua grávida, 1000 éguas numa baia, dão um remédio para elas urinarem o dia inteiro, só urinam, mais nada, ficam 24 horas urinando, e eles recolhem aquela urina e fazem uma pílula que você compra ali na farmácia, que você usa, e aqui eu chamo de urinoterapia. Tem 11 metabólitos, quando você toma aquela pílula, que não pertence ao corpo humano, que pertence a cavalo. Então aquilo entra no receptor do hormônio e fica lá agarrado. Trata a sintomatologia da mulher, mas ela engorda, ela envelhece mais rápido, ela perde a libido, ela vem a ter secura vaginal, etc, 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 etc. O bioidêntico é exatamente o contrário. Você mede, vê que está deficiente, e hoje se faz principalmente na saliva, é o melhor jeito, e você então substitui aquilo numa dosagem apropriada para atingir um nível salivar, que é o nível do tecido, e é como se fosse um ato de mágica, porque a melhora é absurda. Eu digo para o médico, quando você começa a trabalhar com esse tipo de medicina, você vai se sentir muito mais orgulhoso de ser médico, porque o paciente vai dizer para você, doutor, eu nunca melhorei tanto na minha vida, muito obrigado. E você recebe agradecimentos e a sua clientela aumenta, porque não existe nada melhor do que o boca a boca, não é verdade? Porque quando você faz uma coisa bem feita para um paciente e ele melhora, esse paciente vai conta para o outro. Quando o outro chega, a melhor propaganda. E você já percebeu, você trabalha na área de saúde, quando você recebe um paciente que foi recomendado por outro, ele já chega de peito aberto, confiando 100% em você, profissional. Deixa eu fazer um comentário interessante aqui para quem está nos assistindo. Nós temos uma medicina chamada pré-genômica, que é antes de 2003. E nós temos uma medicina chamada pós-genômica, que é depois de 2003. Em 2003 foi publicado o genoma humano. 13 anos de pesquisa, bilhões de dólares, publicou-se o genoma humano. Esperava-se que nós íamos ter pelo menos 120 mil genes, porque nós temos 120 mil proteínas diferentes no corpo. Então a esperança era que, a expectativa é que ia ter 120 mil genes. E qual não foi a surpresa? Que nós temos apenas 23 mil genes funcionais. O arroz que você põe no seu prato tem 35 mil genes. Você tem 23 mil. Mas você é muito mais complexo do que o arroz. Como o arroz pode ter 35 mil e você ter apenas 23 mil? Aí chegou-se à conclusão que quem controla a biologia não é a genética, é a epigenética. Antigamente, o que se chamava de lixo do DNA era um conjunto de proteínas que ficava em volta do DNA que ninguém sabia para que servia e chamava lixo. Era o lixo, era o junk. Hoje sabemos que ali estão as proteínas reguladoras, que vão regular a expressão gênica. E traduzindo isso para você, a mãe morreu de câncer de mama, a irmã mais velha morreu de câncer de mama, a mulher vai no consultório e diz para o doutor, eu vim aqui porque eu quero tirar minhas mamas, eu quero fazer uma mastectomia radical bilateral profilática. Que é um crime. Que é um crime. Porque a minha mãe morreu de câncer de mama, minha irmã mais velha morreu, eu mandei meu sangue para os Estados Unidos e eu tenho o gene do câncer de mama. Antigamente você não tinha o que fazer, era esperar vir o câncer. Hoje você vai dizer para essa mulher, das duas uma, ou a senhora vai ingerir crucífera é brócolis, é repolho, é nabo, é couve-flor, é couve de Bruxelas, etc., 2 vezes por semana, ou a senhora vai ingerir um suplemento chamado indol 3-carbinol, 200 miligramas, diariamente, ad infinito, por esta vida. E isso não vai permitir a expressão gênica. Olha que bonito. Se você pegar uma colmeia de abelhas, é redundante colmeia de abelhas, mas eu pegar uma colmeia, você vai ver que a abelha rainha, ela vive 6 anos. A abelha operária vive 5 semanas. A abelha rainha vive 62 vezes o que vive uma abelha operária. E elas têm o mesmo genoma. Numa colmeia,
Todas as abelhas são gêmeas idênticas. Elas têm exatamente o mesmo genoma. O que faz a abelha rainha viver 62 vezes mais? O alimento, a geleia real, é feito para ela. Só ela ingere a geleia real. Olha a importância da nutrição. Quer dizer, porque ela se alimenta da geleia real, ela vive 62 vezes mais do que a abelha operária. Esse conceito é o chamado nutrigenômica, que é o uso do nutriente para mudar a expressão gênica. E isso é uma grande descoberta. E eu digo para as pessoas, você não é refém da sua hereditariedade. Não, meu pai morreu de câncer de mama, de câncer de próstata, minha mãe morreu de câncer de mama, eu estou fadado a ter câncer. Não é verdade, entendeu? Ninguém é refém da sua hereditariedade, porque hoje, com a epigenética, com a nutrigenômica, nós podemos revolucionar tudo. Isso é que é o bonito. Legal. Você dá para o paciente a esperança, entendeu? Chega ali preocupado. Você falou em geleia real para a abelha rainha. Sim. Ele tem algum efeito em nós humanos? Não é do mesmo jeito, e tem um porém. A geleia real foi feita para a mulher, para a fêmea. Então ela tem bastante hormônio feminino. Então eu não aconselho o homem a fazer uso de geleia real a longo prazo, porque ele vai ter consequências outras. Que é um alimento estritamente feminino, feito para a rainha. E na mulher ajuda? Contribui sim, ajuda sim, ajuda. Não é uma coisa grandiosa, mas ajuda. Tem muita coisa que a natureza faz que ajuda. Isso chama xenormese, esse conceito, que foi descoberto pelo um professor de Harvard recentemente, que vai provavelmente ganhar também o Prêmio Nobel de Medicina. Ele mostrou o seguinte, que, por exemplo, se você deixar uma uva sem dar agrotóxico para ela, que ela se vire, problema dela. Ela vai nascer uma uvinha murchinha e vai lutar contra as pragas e os fungos, mas nessa luta ela vai desenvolver um fator que chama fator X, que nós chamamos hoje de resveratrol, e que agora o homem, o ser humano, ingere aquele resveratrol e aquilo vai e estimula o gene da longevidade, que chama sirtuína. Então hoje nós estamos usando resveratrol para prolongar a vida humana. Existem muitos centros nos Estados Unidos, estudos de muitos milhões de dólares, estudando o efeito do resveratrol na longevidade e na prevenção de câncer. Quer dizer, uma coisa que vem da planta, que a planta usa para se proteger, que agora você pode usar. Esse fenômeno chama-se xenormese, porque a palavra xeno, do grego, quer dizer estrangeiro. Veio da planta para o ser humano. Isso é uma das coisas, Ana, que eu estou suplementando há 1 ano e meio, e que tu também está suplementando. Eu também já estou há 1 ano e meio desde que o senhor falou e eles me recomendaram, entre eu tomo outras, o resveratrol. Ou do lado da minha cama, do lado da minha cama deve ter uns 30 vidrinhos, mas assim, vai muito maravilhosos, bem, que só tem me feito bem. É isso mesmo. E aí, como na faculdade de medicina, nós médicos não somos treinados em nutrição, o colega médico que está nos assistindo lá de convir, que você teve 6 horas de aula de nutrição, o resto foram as formas pediátricas, que a não ser que você seja pediatra, não teve aplicabilidade na sua clínica. Então, o médico não sabe nada de nutrição. Eu sempre me interessei por nutrição e sou nutrólogo, sou oficialmente nutrólogo. Nós somos 1.041 nutrólogos no Brasil. Então, quando você vai estudar nutrologia na profundidade, você volta a 400 anos antes de Cristo, quando Hipócrates, o pai da medicina moderna, dizia que o seu alimento seja o seu remédio e que seu remédio seja o seu alimento. Isso a partir do genoma, isso agora tomou conta. Cada vez mais os médicos vão ter que entender mais de nutrologia, cada vez mais. O que é normal de laboratório, Laer? Porque assim, na medicina a gente não tem aula sobre isso. A gente vai aprender com outro, com cada um, com um. Certo. Isso é uma questão estatística. É o seguinte, quando você chama, a palavra normal na estatística significa uma média com 2 desvios padrões para cada lado, traduzindo isso em miúdos. Quando você faz o normal em estatística, sobra 2,5% para um lado, 2,5% para o outro. Ou seja, quando você faz um exame de sangue e vem que é normal, o laboratório tem um banco de dados onde ele compara com aquele banco de dados. Ali tem gente doente, ali tem gente sã, ali tem gente jovem, ali tem gente idosa, ali tem de tudo. Então, quando você fala, o meu sangue está normal,
não necessariamente do ponto de vista médico ele está ótimo. Nós, na medicina, temos que trabalhar com o que é ótimo e não com o que é normal. Então, aquilo que é desejável, eu quero estar no extremo direito. Aquilo que é indesejável, eu quero estar no extremo esquerdo. Vou dar um exemplo. O chumbo normal é de 1 a 8. Não, para mim, o meu chumbo tem que estar 0, pô. Quer dizer que agora eu estou com 0 de chumbo, eu vou fazer suplementação com chumbo, só faltava essa. Não, o meu é 0. Eu não tenho culpa que a população esteja contaminada com chumbo. Por isso que o normal da estatística, quando faz o exame, é que o chumbo seja de tanto a tanto. O ser humano não é para ter chumbo no corpo. O chumbo tem que ser 0. Enquanto ele não tiver 0, eu não dou alta no paciente. Essa é uma das dificuldades quando a gente começa a falar com o paciente, né? Porque o paciente chega com a bateria de exames, né? Sim. Diz assim, não sei quantos olharam, disseram que está tudo normal. Daí a gente tem que começar a explicar. Aí você começa a mostrar os pontos. Né? Quem é que faz exame no Brasil? Geralmente é doente. Nós estamos falando da média de normal dos doentes. Dos doentes. Não dos sadios. Exatamente. Exatamente isso. E hoje em dia, para modulação, existe um upgrade no exame. Muito grande. Porque antigamente se trabalhava com sangue. Hoje o ideal é saliva. Por quê? Porque na hora que você vai medir no sangue, você centrifuga o sangue e separa o plasma das hemácias. E o hormônio vai junto com a hemácia. E aí quando você mede ele está baixo. E aí você suplementa, continua baixo. Você suplementa até você saturar todas as hemácias para poder ele subir no plasma. Aí a pessoa já está com excesso de hormônio. Então para monitorar tem que ser a saliva. E, por exemplo, o cortisol. Você vai medir o cortisol para saber o quanto que essa pessoa tem de estresse. Se você mede o cortisol lá no laboratório, a pessoa levanta, dirige, enfrenta o trânsito, briga com a recepcionista, a enfermeira tem dificuldade em pegar a veia. Quando você pega aquele cortisol, por exemplo, não vale nada mais, porque você não sabe o que é um cortisol basal. Agora, quando você faz na saliva, depois que você acorda, antes que você levanta, você cospe num tubinho. Fechou, mandou para o laboratório. Aquilo ali é o seu cortisol basal. É depois de uma noite de sono, agora você está medindo. Aí o médico vai dizer, bom, seu colesterol está normal, seu cortisol está normal, está alto, está baixo, entendeu? A diferença é muito grande, muito grande. Isso é muito interessante, porque assim, eu fazendo a minha suplementação, sim, eu fazia a medição sanguínea. Certo. Né? E você pegou meu exame de há um mês e pouco atrás. Foi verdade. Né? E tinha assim, excesso lá, né? Estava excesso. Estava excesso, então, é verdade. É justamente essa diferença. É o exemplo típico, né? Porque outra coisa que o pessoal não se dá conta é que moléculas muito grandes não passam na saliva. Né? Então o cara mede no sangue e vê, testosterona total, que nem apareceu em programa de televisão, achei uma graça aquilo. Né? Dizendo, não, fulano de tal não precisa suplementar. Daí mostrou um velhinho todo ruim que dizia que estava com dor no ombro por causa da suplementação. Não tem nada a ver a testosterona com a dor no ombro. Nada, pelo Daí, contrário. De forma pejorativa, o vovô super-homem, que apareceu o Dr. Life malhando lá, qual é o vovô que não queria ser super-homem? É verdade. Para começar. Tem 73 anos. 70 e tantos anos. Né? Tem o outro, aquele, o Robert, o Bob de Montec, né? Que com 80 e tantos estava com um físico invejável. Então, o que tem de pejorativo isso? Quer dizer, nada, eu preciso envelhecer? Eu não quero envelhecer. Né? Laír, quando é que a gente começa a pensar em fazer modulação na mulher, por exemplo? Infelizmente, cada vez mais cedo, porque a mulher hoje ela começa a tomar pílula aos 14, 15, 16 anos. Com 10 anos de pílula, você pega uma moça com 25 anos, ela já está menopausada há 10 anos. Porque uma mulher que está tomando pílula, ela está bioquimicamente menopausada. Os hormônios dela estão todos baixos, principalmente a progesterona. Então, você está vendo que uma pessoa hoje, uma mulher de 25 anos, uma jovem, quer engravidar, ela tem que fazer tratamento de fertilidade para engravidar. Por quê? Ela atrofiou o ovário dela durante 10 anos. E o hormônio mais importante para engravidar é a progesterona, que a própria palavra já diz do latim, progestare, a favor da gestação. Quando a mulher não tem quantidade suficiente de progesterona, ela não mantém a gravidez, primeiro ela não ovula, segundo ela não engravida, e terceiro, se engravidar, ela perde o bebê. Principalmente no primeiro trimestre, porque precisa de progesterona para segurar o bebê no útero. Então, essas mulheres que estão fazendo inseminação artificial, muitas delas não precisariam, é desnecessário, se elas tivessem feito o tratamento com a progesterona bioidêntica.
E aí os colegas que fazem meu pós-graduação comigo e começam a usar progesterona no consultório, eles começam a me levar notícias de mulheres que engravidaram, que vinham trabalhando com problema de fertilidade, e de repente, com 3, 4 meses na progesterona bioidêntica, engravidam. O gozado, né, Léo, que a gente sempre fala é o seguinte: quando você fala em fazer modulação, o pessoal diz, cuidado que o hormônio dá câncer. Quer dizer que usar o 17-beta-estradiol, que é o hormônio que ela tem, é problema. Usar a progesterona que ela tem é problema. Agora dar o etinil, que não é dela, o acetato de medroxiprogesterona, que não é dela. É altamente cancerígeno, isso está liberado. Você vê menina de 14 anos fazendo uso de pílula. Quer dizer, isso está liberado. E a Organização Mundial de Saúde, recentemente, classificou a pílula anticoncepcional cancerígena no mesmo grau de tabaco. Igualzinho. Tá, mas ninguém fala nada, né? Grupo igualzinho, mesmo risco. O risco de uma pessoa que fuma e de uma mulher que toma anticoncepcional oral, o risco de câncer classificado pela Organização Mundial de Saúde é o mesmo. Ou seja, é um cancerígeno. E o anticoncepcional, aquele intradérmico? Depende do que foi implantado. Se foi implantado bioidêntico, o estrago é menor do que se foi implantado não bioidêntico. Eu digo menor pelo seguinte, porque a mulher o corpo dela tem uma inteligência, ela tem um ciclo. E isso aí é muito debatido, mas eu sou da escola a favor de que a mulher deve menstruar quando ela está no período de menstruar, porque ela faz uma limpeza. Da medicina chinesa, a menstruação é uma desintoxicação, a mulher desintoxica. Existem escolas hoje que não deixam a mulher mais menstruar e acham que estão fazendo uma grande coisa. Na minha opinião, estão errados, na minha opinião. É porque a natureza faz com que aquilo saia, né? A mulher tem, aquilo ali é uma inteligência. Claro, existem casos onde a mulher tem uma tensão pré-menstrual tão grande que ela não está brigando com o marido e está perturbando os filhos, que talvez naquele caso, por um período de tempo, o médico pode escolher e dizer, nós vamos deixar você 4 meses sem menstruar, para você acertar a sua situação em casa. E aí isso aí até é aplicado. Mas fazer uma moça de 20 e poucos anos não menstruar mais é complicado. Eu noto uma dificuldade, viu, Leia? Inclusive assim, dos colegas, de entender a progesterona. Pois é, porque pelo seguinte, o erro está nós temos um livro de fisiologia chamado Guyton, e nós temos um livro de farmacologia chamado Goodman-Gilman. Esse erro foi institucionalizado na área médica, porque o Guyton e o Goodman-Gilman tiveram esse erro por 30 anos lá, porque eles misturaram, eles puseram o progestágeno e a progesterona dentro da mesma classificação. Então, era considerado sinônimo. Progestágeno parece que é um parecido, mas não é progesterona. Como dizia o Tim Maia, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então o médico, quando ele fala de progesterona, na maioria das vezes, eu digo 99%, ele está falando de progestágeno. Então é muito comum um colega chegar num dos meus cursos e dizer, Laíra, a minha experiência com progesterona não é boa. E eu digo para ele, eu sinto dizê-lo, mas você nunca trabalhou com progesterona na vida. Você trabalha com a progestina, o progestágeno, e você pensa que é progesterona. Quando você começar a usar a progesterona, você vai levar um susto. O progestágeno engorda, a progesterona emagrece. O progestágeno causa câncer, a progesterona é anticâncer. O progestágeno retém líquido, a progesterona é diurética. O progestágeno causa depressão, a progesterona é antidepressiva. Quer dizer, assim vai. Entendeu? É tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Para mim, que sou leiga, dá para a gente entender onde está o progestágeno e a progesterona? É o seguinte, como a indústria farmacêutica não quer colocar no mercado a progesterona porque não pode ter patente, porque é feito pelo ovário, eles criam um parecido. O progestágeno é o similar. Só que ele é parecido, mas ele não tem a mesma função. Quando ele chega no receptor da progesterona, ele até que encaixa, mas ele encaixa mal. É como se você pegasse e fosse abrir a sua casa com a chave que não é da sua casa. Mas dá para quebrar o galho, sabe? Você empurra, aperta assim, aí de repente abre. Mas aí estraga a chave, estraga a fechadura. É mais ou menos isso que acontece. Você usa uma chave que não é para aquela fechadura. Você acaba estragando a fechadura. Entendeu? Faz sentido? Muito. Tá bom. E tem outra confusão grande, Leia, que é de progesterona com quem já está na menopausa e progesterona com quem tirou o útero, que não tem nada a ver, né? Porque é o seguinte, antigamente a pessoa usava o remédio que é o conjugado equino, que é o remédio que vinha da urina da égua, PREM.
Não serve nem para égua, só se ela estiver grávida. Se você der para égua não grávida, faz mal. Então isso era colocado, e tem aí na farmácia para vender até hoje, tem muita gente que toma, infelizmente. Esse remédio, ele causa câncer de útero. Aí descobriu-se que o progestágeno, e a progesterona também, não deixa ter câncer de útero. Então, quando a mulher ia tomar o hormônio de cavalo, o médico passava o progestágeno para não deixar ter câncer de útero. Só que o progestágeno causa câncer de mama. É mais ou menos assim, você chegava no meu consultório e eu perguntava assim, doutora Ana Paula, a senhora prefere câncer de útero ou câncer de mama? Só tem opção, entendeu? Então o que acontecia? Você queria tomar o remédio, que dava câncer de útero, eu lhe dava um progestágeno para não ter câncer de útero. Quando o seu útero era removido, aí eu falava assim, eu tenho boa notícia para você. Agora eu posso tirar o progestágeno, porque não tem jeito de você ter câncer de útero sem útero. Então ficou na cabeça do estudante de medicina que a mulher sem útero não toma progesterona, porque se chama progestágeno de progesterona. Então quando um médico encontra um colega receitando progesterona para uma mulher sem útero, ele fala, isso é um crime. Como é que você pode dar se ela não tem útero? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela tem receptor para progesterona no cérebro, tem no coração, tem no fígado, tem em todos os lugares do corpo da mulher. Então, não é só no útero. Não, eu posso até testemunhar aqui de que há 1 ano e meio depois que eu comecei a usar progesterona bioidêntica, minha vida mudou, é muito melhor. Que bom, mas é isso mesmo. A gente emagrece, fica mais ativa. Mais ativa, né? Dorme melhor. Dorme melhor, não tem depressão. Isso, a vida muda. Muda mesmo. Eu uso progesterona e posso te garantir que assim, ó, é fantástico. O objetivo do homem é diferente, né? É para impedir aromatase, assim, cofa-redutase e tal. Mas o que faz dormir é uma delícia. É uma maravilha. E a mulher, geralmente, né? a paciente fala assim, doutor, eu nunca dormi tão bem na minha vida. Muito obrigado. Por isso que a gente recomenda passar na hora de deitar, porque o único efeito colateral seria uma pequena sonolência. E na hora de dormir é ótimo. Mas se eu esqueci de usar à noite, não tem problema eu colocar de manhã? Não tem problema. Tá. Eu às vezes ficava preocupada. Não tem problema. De jeito nenhum. Outra coisa interessante, Léria, é assim, ó, a gente nota que as mulheres que têm esse desequilíbrio hormonal, e muito disso, por exemplo, eu atendo muitas mulheres hoje em dia, eu sou cirurgião plástico, então chega a mulherada se queixando do que, inclusive na família, né? A minha menstruação está excessiva, eu estou engordando. Menstruação excessiva é falta de progesterona. E muitas vezes associada, como tu falou, à tireoide, né? Tireoide também. Estou engordando, tá né? certo. Subo a escada, fico ruborizada. Isso mesmo. E que muitas vezes o pessoal só trata uma coisa. A tireoide também é uma glândula muito mal entendida na medicina. O nutriente mais mal entendido que tem na medicina chama-se iodo. É uma coisa absurda, porque a gente não aprendeu nada na faculdade e é uma coisa impressionante, porque você ingere metade do iodo que a sua mãe ingeria na sua idade. Nos últimos 30 anos, a concentração de iodo caiu 50% dos nutrientes. Está faltando iodo no corpo das pessoas, entendeu? E a pessoa tem erradamente o conceito de que iodo destrói a tireoide. Iodo radioativo destrói a tireoide. Aliás, é um absurdo você tratar muitas vezes um nódulo da tireoide com iodo radioativo. Porque o iodo radioativo destrói a tireoide e destrói os ovários. Porque os ovários também são ricos em iodo. Quando eu aplico numa jovem iodo radioativo, eu estou acabando com a tireoide dela e estou também destruindo os ovários dela. Essa pessoa vai ter menopausa muito mais cedo, ou às vezes já vai menopausar depois do tratamento, vai ter dificuldade em engravidar, porque não vai ter óvulo mais. Você viu as consequências? Porque a pessoa pensa assim, iodo é só na tireoide. A tireoide, a pele, a mama, o ovário, a próstata, o estômago, o esôfago, todos dependem muito de iodo. A mulher que tem hipotireoidismo subclínico, que o médico não consegue fazer o diagnóstico porque, entre aspas, os exames tireoidianos no sangue estão normais, que não quer dizer nada, que eu posso ter todos os outros exames normais e a pessoa ter hipotireoidismo, ela vai de médico para médico para médico e fala, eu não como nada, doutor, eu engordo. E o médico fala, não, você está mentindo. A mulher que tem hipotireoidismo, só dela cheirar a comida, ela engorda. Só de cheirar a comida. Quando é que o homem deveria começar a se preocupar com os hormônios? Eu gostaria de começar, Miguel, falando sobre o aspecto da testosterona. Eu digo sempre o seguinte, testosterona é também um hormônio sexual, mas ele é muito mais que sexual.
O órgão que mais tem receptor para testosterona é o coração. Quer dizer, o cara que está com dificuldade de subir escada é porque está com problema de testosterona, na maioria das vezes. Dos ossos, os músculos, o cérebro. O homem, quando começa a perder testosterona, e tem homem aí com 35 já está perdendo, ele começa a tropeçar em manequim no shopping e pedir desculpa. Ele começa a ter dificuldade de estacionar o carro. Começa a bater com para-choque, porque ele perde essa noção tridimensional do pensamento. O homem tem um pensamento tridimensional bem elaborado. Ele tem noção de norte, sul, leste, oeste. Isso é característica masculina. E isso é a testosterona que dá. Ele perde a habilidade de fazer conta de cabeça. Ele tem que usar a maquininha. Isso é a parte não sexual. A parte sexual, a testosterona, ela interfere na ereção, na libido, na orgasmo e na ejaculação. E o homem pode ser comprometido com um desses ou todos juntos. Ele pode chegar no consultório e falar, eu não tenho mais vontade, mas se pintar o clima eu tenho ereção. Eu tenho vontade, mas não tenho ereção. E assim por diante. E isso acontece às vezes, o segredo é medir. Porque eu pego jovens de 30 anos de idade que estão com a testosterona baixa. E eu já peguei indivíduos de 75 anos de idade com a testosterona normal. Isso varia muito da alimentação, que tipo de comida a pessoa come, que tipo de óleo ela usa na cozinha, faz uma diferença enorme, entendeu? Se ela usa soja ou não usa soja, o óleo de soja para o homem é um problema seríssimo, também para a mulher, mas principalmente para o homem, porque ele é muito feminilizante, ele tem muito hormônio feminino. Então, na casa onde cozinha com soja o tempo todo, o óleo de soja, o homem começa a perder a testosterona. E ele perdendo a testosterona, ele perde a autoconfiança, ele perde a capacidade de decisão, ele chuta o pau da barraca, ele quer vender tudo que ele tem, ele não quer se preocupar com mais nada, ele não quer construir nada novo. Quando você pega um paciente que está com deficiência de testosterona e você faz a modulação com a testosterona bioidêntica, surge uma outra pessoa na sua frente. É impressionante a diferença, a resposta, e não é só da parte sexual, não. E eu sempre digo o seguinte, sempre que você for fazer uma modulação com testosterona num homem, você tem que tomar cuidado da dinâmica do casal, porque um casamento que não tem sexo há 10 anos, e de repente você modula o homem, e ele começa a ter ereção toda manhã, isso pode perturbar o relacionamento. Então ele tem que, eu sempre digo, você quer fazer isso, continuar casado, traga sua esposa para também fazer a modulação, porque senão você cria uma dinâmica que não é favorável dentro do casamento. E existe uma tendência do homem, eu estou te falando isso porque assim, a gente faz cirurgia masculina há muito tempo. Sim. Né? Diminuiu bastante hoje em dia esse negócio de machismo e tal, porque eu não vou fazer exame, que imagina. Mas a gente sabe que a menopausa ou a andropausa masculina, ela acontece antes do que da mulher, normalmente. Bem antes, bem antes. A mulher acontece tudo entre os 45 e 55, é a média, né? No Brasil, a mulher entra na menopausa aos 52 anos, média. O homem não, ele começa devagarinho já aos 35, ele vai caindo, 3 vezes por semana, 2, é uma por mês, é uma por ano, que beleza, é hoje. Você entendeu? Mais ou menos assim. O cara não ovula, né, Laê? Então, como não ovula e não tem essa alteração de menstruação, o cara acha que é normal. Né? Olha, a gente pega seguido também, cada vez mais seguido, gurizada nova, até porque assim, quando se fala em modulação masculina, tem que se diferenciar do que o pessoal costuma usar de bomba, né? Que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Esses anabolizantes que são usados, eles não são bioidênticos, eles podem causar danos hepáticos, eles podem causar danos de atrofia testicular, eles têm uma série de efeitos colaterais que devem ser evitados. Então, quando nós falamos de testosterona, um médico que não está treinado, porque isso, gente, você tem que procurar, você que está nos assistindo, você tem que procurar alguém que entenda do processo, que estudou isso, porque isso é uma especialidade, você saber trabalhar com os hormônios, não é qualquer médico, não, porque a pessoa que não tem experiência não vai poder te ajudar em nada, tem que ser alguém que esteja, que geralmente o médico que está trabalhando nisso, ele ou ela também faz, porque é a única especialidade médica que eu conheço, que todos os especialistas também são pacientes. A testosterona é, na realidade, um hormônio, sobretudo cardíaco. Ela provoca vasodilatação coronariana, ela é usada no tratamento de insuficiência cardíaca congestiva, com sucesso, entendeu? Ela é usada na prevenção de angina, com sucesso. E eu vou te dizer, eu não tenho nada no coração, mas se eu tivesse,
eu andaria no bolso com uma testosterona sublingual mais do que um isordil sublingual, entendeu? Que é uma nitroglicerina, porque o efeito é espetacular, tanto do ponto de vista de dilatar a coronária, quanto do ponto de vista de aumentar a contratilidade cardíaca. A nossa cardiologia está muito complicada, porque a gente tem muito remédio que é veneno na cardiologia e está prejudicando. Eu fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos, fui diretor executivo, cheguei a vice-presidente da Novartis, na época, Ciba Corporation. Então eu trabalhei 8 anos e meio na indústria farmacêutica. E eu estava, quando foi lançado a estatina no mundo, quem lançou a estatina foi... Como gostam de usar isso, né? Quem lançou a estatina foi a Merck Sharp & Dohme, com o Mevacor, que é a lovastatina. E eu era o diretor médico da Merck. Então eu tenho conhecimento de causa. Eu sei como é que funciona. E hoje existe um exagero muito grande no uso da estatina, porque a estatina, antes de baixar o colesterol, ela baixa uma coisa chamada coenzima Q10, que você não consegue viver sem ele. Então, as pessoas que tomam estatina, que não estão tomando coenzima Q10, elas têm fadiga, elas têm dor muscular, elas têm dificuldade de locomoção, entendeu? Elas começam a ficar deprimidas, e isso é por falta de coenzima Q10, que a cardiologia, por incrível que pareça, ainda não descobriu isso. Isso está no mundo inteiro, é uma coisa fabulosa, é um suplemento, não existe geração de energia, de ATP no corpo, sem coenzima Q10, e a maioria dos médicos ainda não sabe como trabalhar com coenzima Q10, que você conhece muito bem.